Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai começar o nosso próximo capítulo, capítulo 15. É um capítulo bem mais curto, tá? Bem mais tranquilo, vão ser só 2 aulas. Hoje a gente vai postar a primeira e já sexta ou segunda-feira, não sei ainda, a gente vai postar a segunda aula, tá? Então é a mesma abordagem, vocês vão fazer o resumo do que foi falado aqui, tá? E entregar no Classroom. Mas a gente vai falar hoje sobre ondas mecânicas. Então, no último capítulo, a gente falou sobre ondas de maneira geral. A gente falou sobre ondas eletromagnéticas, radiação, etc. E agora a gente vai falar sobre ondas mecânicas, tá? Então, o que são ondas mecânicas? São ondas que precisam de um meio material para se propagar, tá? Então tá aqui, ó. Uma onda mecânica é uma perturbação que se desloca através de um meio ou de um material chamado meio em que a onda se propaga. Então precisa do meio material para se propagar. Então essa onda mecânica ela pode ser transversal. Então o que é uma onda transversal? A onda transversal é que existe um ângulo de 90 graus entre o sentido de vibração ou de oscilação, nesse caso é o sentido vertical, e o movimento ou a velocidade da onda, que é horizontal nesse caso. Então, a onda ela se desloca no sentido, nesse caso aqui, de x, né? Que é esse sentido de v aqui, mas a oscilação é transversal ao movimento da onda, por isso é uma chamada onda transversal, tá? Um exemplo de onda transversal é uma onda em uma corda, ou uma oscilação em uma corda, tá? Uma outra forma de onda é a onda longitudinal, certo? Então, essa onda longitudinal pode ser, por exemplo, o som. O som é um grande exemplo de onda longitudinal. Então, o que é isso? Existe a direção de propagação da onda, que nesse caso é a direção de V, mas a vibração ela também é no mesmo sentido na mesma direção, perdão, não no mesmo sentido, mas na mesma direção para onde a onda está se movendo, tá? Então, nesse caso aqui, a onda sonora é um grande exemplo de onda longitudinal, tá? Eu vou, após acabar o capítulo, após as 2 aulas que eu vou postar, a primeira hoje, né? Eu vou postar também uma simulação e vídeos que vão falar um pouco sobre isso, tá? Igual naquela última aula lá, certo? E a gente pode ter também onda mista, né? Que é a onda que existe um misto entre onda longitudinal, certo? Porque existe uma vibração transversal ao movimento, mas existe também uma componente que vibra ao longo do movimento, tá? Então, essa onda, uma onda, por exemplo, na superfície de um líquido, por exemplo, ela é uma onda mista, né? Então existe parte transversal e parte longitudinal, tá? Uma característica bem importante das ondas mecânicas é que elas transportam energia e não matéria, tá? De novo, a onda mecânica ela transporta energia e não matéria. O que explica isso, professor? Vamos pensar, por exemplo, numa onda em uma corda, tá? Então a gente tem a estrutura molecular da corda aqui, certo? Existe um tecido aqui dessa corda e esse sistema vai vibrar, certo? E essa vibração vai passar para essa molécula, que vai passar para essa, que vai passar para essa e assim por diante até o final da corda. E esse sistema ele vai oscilar aqui ao longo do tempo, tá? Como esperado. Mas essa molécula aqui, que está aqui nessa corda, o tecido, não vai passar para cá. E esse tecido daqui não vai passar para cá. Então não existe transferência de matéria. Ah, professor, o senhor está falando numa corda. Mas e no som, por exemplo, que é uma onda que se propaga no ar, né? Por exemplo, ou no líquido. É a mesma coisa. As partículas que vibram no som, elas vibram, certo?
e ao vibrar em torno do ponto de equilíbrio, elas passam energia para a próxima partícula que também vibra, certo? Que passa energia para a próxima partícula que também vibra, mas não existe transferência de matéria nesse caso. Então isso explica por que quando eu estou numa sala de aula com 20, 30 metros de distância do aluno que está lá no fundo da sala, eu falo e o aluno consegue ouvir lá no final da sala. Isso é porque eu transferi energia e essas moléculas vão transferindo energia para as próximas moléculas até que chega lá no final. Se não fosse assim, se precisasse chegar a partícula da minha boca até o ouvido da pessoa, só os primeiros iriam conseguir ouvir, tá? Então esse é um ponto importante também. Uma coisa sobre ondas mecânicas em geral é que o cinema ele adora fazer coisas como, por exemplo, explosões no espaço, né? E aí uma explosão no espaço, você ouve o som da explosão, boom! E na verdade não existe nada disso. Se houver uma explosão no espaço, com certeza pode ser que haja um efeito luminoso, isso não tem problema, porque a luz se propaga no vácuo, mas com certeza absoluta não vai haver boom de explosão, tá? Então, é lógico que uma explosão muda no cinema iria soar estranho, iria parecer estranho, né? Mas no nosso caso, fisicamente falando, isso está incorreto, tá? Não pode haver som no espaço, porque no espaço não existe meio material e o som é uma onda mecânica, tá? Pois bem, então isso aqui a gente já falou um pouco, as principais características da onda a gente já falou nas aulas passadas, tá? Então existe a velocidade da onda, o comprimento de onda e a frequência, certo? A gente já falou sobre isso, vou reescrever aqui que tá pequeno ali, tá? É lambda vezes F, certo? Onde a frequência é 1 sobre o período, então a gente já conhece isso, tá? Então a função de onda é uma função y, né? Ou y é a função de vibração, né? É y em função de x e t. Então essa função y de x e t é a função que descreve a onda. Quando a gente conhece essa função, a gente pode achar o deslocamento a partir do equilíbrio de qualquer partícula em qualquer instante, certo? Então, no livro existe uma demonstração simples de como que a gente sai dessa descrição que a gente viu no capítulo passado, A cosseno de ômega x sobre v menos t, para essa daqui que é a equação que a gente vai ver em toda a ondulatória, tá? Então, existe essa demonstração lá, depois vocês olham com calma. Então, essa expressão aqui, que é kx menos ômega t, onde k é o número de onda, que vale 2π sobre lambda, essa expressão é a expressão que calcula a posição y em qualquer x e em qualquer t, tá? Como vai ser a característica do movimento, tá? Qual vai ser a posição de y em função de x e t, certo? De acordo com essas variáveis. Então, é isso que a gente precisa. Essa equação aqui vocês guardem como se fosse ouro, tá? Porque ela vai ser bem importante na hora de resolver os exercícios, certo? Então, uma das principais propriedades da onda, né, das ondas mecânicas em especial, é a velocidade de propagação, certo? Então, essa velocidade de propagação, ela é uma variável da tensão na corda, certo? E da densidade da corda, que é sua massa por unidade de comprimento, certo? Então, o que é a tensão na corda? É a força com que a corda está esticada, certo? A tensão na corda é a força com que a corda está esticada. E a densidade da corda é a massa por unidade de comprimento. Isso já falei, né? Certo? Então, existem duas componentes para a velocidade de propagação da onda. A primeira é a componente y, que é a componente da velocidade que é determinada pelo movimento transversal, né? Ou por esse movimento oscilatório.
Já a velocidade v é a velocidade de propagação com que essa perturbação caminha no espaço, tá? No eixo y. Então, essa componente horizontal da força, ela é proporcional a v vezes t, certo? Que é isso daqui, né? Que é essa distância aqui é igual a v vezes t, tá? Certo? E a gente pode também determinar quais são os diagramas de força dessa corda nos diferentes pontos, tá? Então, se eu pegar em um ponto inicial X aqui, eu vou ter uma força, certo? F1, que está puxando a corda para cá, que tem duas componentes, certo? A componente F, que é a componente responsável pela velocidade V, tá? Vt igual a ΔX. E existe também a componente Y, tá? Que nesse caso é a componente oscilatória, certo? Tá bom? E essa componente oscilatória ela pode variar de acordo com a posição da corda, tá? Nesse caso, então é isso, tá bom? Aí, essa velocidade, era isso que eu ia falar, essa velocidade da onda transversal, ela é uma expressão, ela é função de uma expressão que depende da força restauradora que devolve o sistema a equilíbrio e da inércia resistindo à volta de equilíbrio, tá? Então a gente vai tratar essas expressões com mais calma também quando a gente for resolver os exercícios, tá? Mas então não precisam se angustiar com isso. Mas aqui nessa primeira aula, para vocês verem que muitas dessas coisas a gente já falou no capítulo passado, tá? Então esse capítulo, ele é como se fosse uma continuação daquele primeiro capítulo. Tem coisas aqui que a gente já viu, tá? Essas expressões aqui de posição em função do tempo a gente já viu. E principalmente essas equações de velocidade da onda, etc. Certo? Mas o que eu quero deixar claro é, esse capítulo ele foca nas ondas mecânicas, tá? Então, ondas transversais, ondas longitudinais, a gente vai falar sobre algumas características delas a mais na próxima aula, que é a última aula desse capítulo, porque como eu falei, é um capítulo mais curto, certo? Para a gente poder avançar também no conteúdo, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção de sempre. Deixem o feedback, façam um resumo dessa aula e até a próxima. Um abraço a todos.